Pode. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Nosso trabalho ele vai analisar os estímulos no âmbito da lei anticorrupção nos programas de compliance. Bem, a corrupção no Brasil é um fenômeno que possui origens no patrimonialismo e a gente verifica que está presente quase como intrínseco na sociedade e reflete, por óbvio, nas relações público-privadas e isso importa em consequências severas que comprometem a qualidade democrática no país. E nesse contexto, visando justamente combater a corrupção, surge a Lei 12.846, que foi promulgada em 2013, que instituiu de forma facultativa a implementação por pessoas jurídicas dos chamados programas de integridade. E com vistas justamente a balizar a atuação dessas pessoas jurídicas, visando mais transparência, probidade na sua atuação. Dito isso, o nosso objetivo aqui, e frisando justamente esse caráter facultativo dos programas de compliance, nós buscamos investigar se a norma jurídica que os instituiu possui elementos capazes de conferir efetividade e no que tange ao estímulo às empresas de implementá-los. Bom, nesse sentido, ao investigar os estímulos que estão presentes na lei, nos artigos da Lei 12.846, a adoção do programa de compliance pelas empresas, a primeira constatação que nós fizemos foi que, diferentemente do que ocorre na lei americana e na lei inglesa, que adotam um viés, uma lógica comportamental, o tempo inteiro na lei você consegue perceber que há um estímulo de trazer o comportamento ético à tona em relação às empresas. A lei brasileira foca muito mais em um aspecto formal, uma lógica formal no sentido de cumprimento de requisitos. Ela não aplica tão fortemente essa lógica comportamental. E isso com certeza influencia os dispositivos legais. Enquanto na lei americana e na lei inglesa, que são consideradas parâmetros de referência para o combate à corrupção, você tem a introdução de programas de integridade como obrigatórios e caso não sejam efetivados ou não sejam adotados adequadamente, representam uma violação à própria lei. No Brasil, o que se tem é que o programa de integridade aparece de modo facultativo, ou seja, não obrigatório, e além disso atrelado a um benefício. Então já se observa uma lógica diferente nesse sentido. Em relação a esse benefício, nós conseguimos perceber que é possível se questionar alguns pontos. O benefício que a lei traz seria uma atenuação, uma redução na sanção administrativa. O primeiro ponto que podemos falar em relação a isso é que a atenuação é apenas em relação à sanção administrativa e nada a lei fala em relação à sanção civil, por exemplo. Então, talvez isso não sirva como um estímulo tão grande para as empresas, considerando que ainda haverá uma outra sanção de grande monta a ser considerada. Além desse ponto, outro ponto que poderia ser considerado também é o fato de que, ao observar os requisitos no decreto 84/20 que regulamenta a lei anticorrupção, você tem atenuantes e agravantes no momento de cálculo da pena, da sanção administrativa, e ao fazer esse cálculo, na doutrina nós encontramos alguns exemplos de cálculos hipotéticos. Pode-se perceber que nem sempre vale a pena para a empresa você instituir um programa de compliance, porque a redução será muito baixa em comparação a uma empresa que nem tem um programa de compliance. Então, isso demonstra que nem sempre esse incentivo que a lei traz poderia ser suficiente. Além desses pontos que nós gostaríamos de destacar, uma pesquisa da KPMG que traz dados sobre a maturidade do compliance
tem dados de 2015 e de 2016, e observando os dados é possível se concluir que houve um aumento na adoção dos programas de compliance por parte das empresas. Inclusive, o dado aqui é dividido por setores, por segmentos empresariais, mas enfim, o que nós gostaríamos de ressaltar em relação a essa pesquisa é que em 2016, 5% das empresas não têm nenhuma infraestrutura de compliance e 50% têm uma infraestrutura mínima. O que pode ser avaliado de um modo positivo, porque houve um crescimento, então realmente os programas estão sendo adotados, mas também pode ter uma leitura negativa, no sentido de que nem sempre a implementação de uma infraestrutura mínima garante um programa efetivo de compliance. Nós sabemos que hoje em dia existem muitas empresas que têm programas de integridade de fachada, apenas para tentar burlar a lei ou, enfim, para garantir algum tipo de benefício. Tendo toda essa pesquisa feita, o que nós conseguimos constatar ainda é que existem algumas alternativas que vêm sendo exercidas no sentido de tentar trazer mais incentivos para que as empresas adotem esses programas de integridade e, além disso, adotem principalmente essa lógica comportamental que nós sentimos falta na lei. E seria, então, por exemplo, o programa do Proética, em que traz um reconhecimento público para algumas empresas que realmente tenham um programa efetivo, e isso traria vantagens no sentido concorrencial, enfim, vantagens comerciais. Enfim, nossa conclusão em relação a esse trabalho foi que, sim, pode ser que a lei seja insuficiente e que talvez fosse interessante haver uma alteração na lei com incentivos maiores, cogitando até, talvez, tornar obrigatória, como nas leis americana e inglesa. Esse foi o nosso trabalho. Agradeço. Proético. Funciona como um selo, então? Sim, é como um selo. Eles não chamam de selo, Sim. mas a questão é eles dão esse reconhecimento público. Eles fazem uma avaliação na empresa, e aí se a empresa realmente tem o programa dentro dos requisitos, ela ganha como se fosse um selo, né? Os critérios são duros, vamos dizer assim. São. Mas eles avaliam o programa de compliance ou avaliam a empresa? O programa de compliance Da empresa. da empresa. Então é uma certificação sobre o programa. Eles não têm o nome de certificação ainda no Brasil, mas E que como- funciona como se fosse. E qual foi o cálculo hipotético que fez com que vocês se convencessem de que não é atrativo? Então, nós lemos uma tese de mestrado que foi transformada em livro, da Carla Veríssimo de Carli, e ela faz, é difícil explicar agora porque são cálculos muito extensos, Tá bom, eu só queria mas nós nos baseamos nele para seguir essa demonstração.